O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite. Melhorou? Aprovado? Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Ederaldo pelo convite. Mas, primeiramente, eu quero agradecer pelo tempo de vocês. O tempo que nós vamos estar aqui, porque, para mim, tempo é vida. E aonde nós empregamos a nossa energia, aonde o tempo que nós gastamos, ele não vai voltar mais. Então, ele é precioso. Então, eu quero agradecer o tempo de vocês. É uma honra aqui estar no tempo de vocês, com vocês. E isso é muito precioso para mim. Então, quero agradecer primeiramente ao tempo. Bom, ele já me apresentou, eu não sabia que ele me ia apresentar, mas essas são na verdade, minha escolha profissional. Na verdade, eu me formei em Direito, tá aqui, ó. Tive a honra, um prazer você estar aqui, viu? Ele lembra da época que, inclusive antes da Maria Eduarda, que eu advoguei. Um prazer você estar aqui. Mas, por opção profissional, eu sou mentora empresarial. Então, todos os dias eu estou fazendo o quê? Formando gestores, líderes. Principalmente, eu vi aqui, empresas familiares. Mais de 90% das empresas no Brasil hoje são empresas familiares e é a minha especialidade. Então, hoje eu formo líderes, com chancela realmente do MEC. Acabou de ser lançado o livro, que eu sou escritora, na sexta-feira, aqui em Marília, Empresas Familiares em Foco. E essas são minhas escolhas profissionais, mas também sou mãe, tá aqui a minha filha Maria Eduarda, de 21 anos, já se formando. Esposa, meu esposo se chama Ricardo, sou filha, sou irmã e... essa é a Lília, né? Tem a vida profissional, mas também, como vocês, tem toda uma parte aí pessoal. Mas o que mais me move é ver líderes comuns transformando os seus ambientes e os seus resultados. Porque o líder realmente ele impacta seu ambiente de trabalho. As pessoas muitas vezes não desistem das empresas, elas desistem dos seus líderes. E isso me move, de formar essa nova liderança, independente da geração que eu estava conversando aqui com o Alexandre, essa geração Y, Z, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que impacta o seu ambiente de trabalho. E esse é o tema da nossa palestra, Liderança em Ação, Inspirando e Transformando Legados. Quantas vezes as pessoas já mudaram de rota, porque teve um líder que acreditou nelas antes mesmo delas acreditarem em si mesmas? E liderança, inspirar, gente, é realmente acender uma faísca mesmo. Transformar é gerar realmente movimento. Para quê? Para gerar resultados. E resultado é o quê? Crescimento do negócio, desempenho da equipe. Para gerar o quê, gente? Lucro. Porque uma empresa não vive, e nem nós profissionalmente, sem ter lucro, sem também ter resultados. Então, inspirar é o quê? Ser exemplo. Ser exemplo é aquilo que você fala com aquilo que você faz. Ser exemplo é ter o quê? Congruência. E transformar é ajudar pessoas a ser daquele estado que ela está e ela realmente crescer. Muitas vezes ela nem sabe para onde ela vai, mas o líder ele transforma e leva para onde ela precisa ir. Então ele tem esse poder transformador de também ajudar pessoas. E resultado, porque nenhuma empresa ela existe no mercado ou ela sobrevive sem resultado. Então o resultado é importante para quê? Para se manter em pé. Né, para sobreviver, a gente precisa de resultado e buscar esses resultados. Ninguém acorda quem que acorda aqui sem buscar resultado, meta? Tem alguma coisa errada, né? Então, o resultado realmente é importante e esse é o tema nosso. Qual que é a proposta da palestra agora? Passar para vocês de uma forma muito prática o poder da liderança, que através da sua liderança você pode transformar os resultados do seu negócio, da sua empresa e mais. Sair daqui saindo um líder melhor. Hoje eu quero que você saia por aquela porta como líderes melhores, que não vai impactar só os seus negócios. Eu tenho certeza que também vai impactar a sua família, porque as competências de liderança impactam qualquer ambiente que você esteja. Esse é o nosso objetivo essa noite. E essa frase, é uma frase já para vocês aí que são corretores, você pode até gerir uma imobiliária, mas se não liderar pessoas, ela não cresce. O que eu quero dizer com isso? Os negócios são feitos do quê? De pessoas. Quem que vende? Processo. Agora que eu te vi, processo, tudo bem? Processos. Quem faz os processos?
Pessoas. Quem são os clientes? Pessoas. Daí tem uma frase que eu uso, não é minha, mas eu adotei. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Hoje não é uma opção entender de gente. Hoje é uma necessidade. Daí as pessoas falam, nossa, pessoas são difíceis. Gente, tudo é competência. Vocês não têm aqui, tiveram que tirar o CRES, entender de imóvel, de mercado. Alguém aqui teve que entender sobre isso? Sim. Estudar. E para esse mercado. Nós estávamos agora conversando de imóveis com uma metragem que era absurda se fosse antigamente. As coisas vão mudando. Entender de gente é a mesma coisa. A liderança ela é desenvolvida, ninguém nasce líder. Tem gente que tem essa crença. Lógico, dependendo da ambiência da pessoa, da criança, com quem ele conviveu. Se ele conviveu com empreendedores, lógico que tem uma predisposição para uma facilidade. Mas todo mundo pode ser líder. Desde que o quê? Adquira competências. Então, o que eu quero falar para vocês? Não basta você gerir uma imobiliária. Você tem que entender de pessoas e ela sim vai alavancar os seus negócios. Porque o resultado é feito de quê? As pessoas trazem o resultado. O resultado não vem por si só. É através das pessoas que se geram resultados. E falando de liderança, liderança em ação, o que é liderança em ação? O líder ele precisa ter uma rotina de liderança. O que ele precisa ser feito todos os dias para atingir esse resultado? E essa rotina, uma agenda funcional de um líder, o que precisa ter? Estratégia. Tá vendo? Tá de acordo com o nosso papo antes da palestra. Estratégia. Se na tua agenda não tiver estratégia, você não está com líder em ação. O que precisa mais? Olhar para as metas e os projetos. Gente, eu estou falando semanal, uma agenda funcional semanal. Não é anual, não é mensal, é semanal essa agenda. E um detalhe, tem que ter tempo para quê? Para feedbacks, alinhamentos, tempo para pessoas. Porque se você tem na tua imobiliária, ou se você convive com pessoas e não tem tempo para as pessoas, você acredita que ela vai ter tempo para os seus clientes? Vai ter tempo para você se você não tiver tempo para desenvolvê-las? Então, líder em ação, ele é feito o quê? De bastidores, não é de palco. Não é sentar numa mesa bonita, não é estar lá numa sala legal, não. Um líder é feito de bastidores. Primeira coisa, o quê? Uma escuta ativa. Escuta ativa não é só porque nós temos que ser seres educados, não, escutar o outro. Mas através da escuta, sabe o que acontece? A pessoa à sua frente, ela está falando dos valores, das crenças dela. Você consegue identificar quem ela é, o que ela pensa, através da escuta ativa. O momento dela, o desafio dela. Vocês não têm que escutar também os clientes? Para ter uma entrega melhor, uma venda melhor? Para liderar pessoas também. Quando você escuta, você está identificando as dificuldades, a comunicação dela, tudo. Dentro da comunicação, as pessoas estão literalmente falando o momento dela, as dificuldades dela, os valores, as crenças, tudo. É importante para você ser um líder estratégico, um líder em ação, isso? Então tem que ter uma escuta ativa. Outro detalhe que precisa é o quê? Dar espaço. O que é dar espaço? Dar espaço para que as pessoas também falem. Isso engaja. As pessoas estando envolvidas para a solução dos problemas, estando envolvidas para ter voz, dar sim sua opinião não significa que você vai acatar dependendo do que a pessoa fala. Não é sobre isso, de concordância. Mas quando você dá espaço, o que elas sentem? Elas se sentem engajadas. Então, dar espaço é importante para uma liderança realmente estratégica, uma liderança realmente em ação. E o que mais, gente? Aqui, ó, reconhecer o desempenho. Porque muitas vezes a gente foca tanto nas falhas, quando a pessoa erra, é tão fácil a gente apontar, a gente criticar, é ou não é? Gente, a gente tem uns chipzinhos, tá? Que a gente vem. É tão fácil a gente apontar o erro, mas será que a gente vem reconhecendo também os acertos? Um líder em ação, em bastidores, ele também é importante reconhecer. E mais, identificar os talentos, porque reter talento dentro da liderança também é desafiador. Se está difícil contratação, que eu escuto isso, né? Ah, está difícil contratar pessoas, mas reter talento também são habilidades e competências de um líder. Se você tem um talento, reter também precisa de algumas habilidades. E se você não reconhece, as pessoas não ficam. Então, as pessoas pedem, buscam reconhecimento. Quem já ficou chateado algum dia que não foi reconhecido por algo que fez muito bem feito? Que não reconheceram?
É comum. E mais, ser exemplo. Gente, a congruência é importante. As pessoas não vão te seguir, as pessoas estão te vendo a todo momento. Você querendo ou não, você está sendo visto. E as pessoas não seguem quem não é congruente. Então, dar o exemplo, não adianta só falar sem fazer. O que move é o quê? Já tem, né? Não é, eu falo que não é para-choque, frase de para-choque de caminhão, não. É atitude, o que move é atitude. Isso é um fato. E para uma liderança estratégica é importante ser exemplo. E o que é, se você é um líder que dá exemplo, você forma o que? A cultura da tua empresa. Gente, o que é cultura? É as boas práticas, já as vivências que ali tem. Algumas culturas precisam ser modificadas, porque não tem resultado. Mas o exemplo gera uma cultura. O que fica na empresa, permanente, é a cultura. E quem cria essa cultura? Quem que impacta essa cultura? É o líder da empresa. Então isso é um pouco sobre liderança. Então a liderança que não é vivida, ela não é percebida, gente, é ação. Não adianta só título, tem que ser vivência. Então o que não é percebido não inspira ninguém. Então você não vai ter pessoas que te sigam, você não vai ter liderados, você não vai retê-los, se realmente você não estiver inspirando pessoas. E aqui eu trouxe algo já bem específico para vocês do mercado imobiliário. Liderança começa na identidade. Quem é você sobre líder? O que eu quero explicar aqui, que é questão didática. Primeiramente, o que a gente fala sobre dono de imobiliário? Eu vou trazer aqui dono de imobiliário, independente de CNPJ, tá? É aquele que tem uma equipe, só para diferenciar de uma forma didática. Então, quando eu coloco aqui dono de imobiliário, e tudo que eu vou agora explicar, o dono de imobiliário é aquele que tem uma equipe, e não precisa ser só corretores. Se você tem secretário, atendente, não importa o cargo. Então, dono de imobiliário aqui, eu coloquei como dono de imobiliário que tem uma equipe. E o quê? Corretores autônomos. Corretores autônomos é aquele que você trabalha o quê? Sozinho. Você não tem ninguém para auxiliar ou que você empreende em outro CNPJ. Que tem corretores que trabalham para outras empresas, outras imobiliárias, concorda? Mas o que eu trago? Você empreende dentro de outro CNPJ. Concorda? Então, é o corretor autônomo que trabalha ou sozinho ou que empreende dentro de outro CNPJ. E o outro, que o CNPJ tem uma equipe. Deu para entender essa parte? E o que é uma liderança do dono de imobiliário? A cultura da sua empresa é flexo do quê? Do seu comportamento, líder. Como você age, como você fala, você, querendo ou não, as pessoas, você dispara gatilho nas pessoas emocionais. Conforme você fala, conforme você instrui. E a cultura da sua empresa, os seus comportamentos vão moldar a cultura do teu negócio imobiliário. Então, você que é dono de um imobiliário, tem pessoas que trabalham com você, olha a tua responsabilidade, líder. Então, a forma como orienta, como você cobra, como você conduz, seus comportamentos, seu exemplo, tudo isso vai impactar a cultura da tua empresa. E daí eu te pergunto na noite de hoje, você vem inspirando ou você vem impondo? Quando eu falo quem é você, é nesse sentido, tá? Para uma autorreflexão mesmo, que a gente só muda o que tem percepção. É com tomada de consciência que a gente muda. Você vem inspirando ou você vem impondo? Você desenvolve ou apenas exige e cobra? Você que ele desenvolve pessoas, que ela entra de uma forma e por estar convivendo com você na sua liderança, ela se desenvolve, cresce, ou você só cobra? Ah, eu contratei da equipe, pronto. Já tem o cresce, já está pronto. Né? Já fez... Trabalhou 1 ano, já está pronto. E para corretores autônomos, como você não tem uma equipe, você tem uma coisa que chama o quê? Autoliderança. E se autoliderar, se você acredita que é difícil liderar pessoas, pode ter certeza que se autoliderar é mais desafiador. Porque muitas vezes a gente não tem percepção de si mesmo. Então, se você é um corretor autônomo, você não é apenas um vendedor. Você é o líder do quê? Do teu negócio. Você é líder do seu negócio. E o que você precisa liderar, gente? Mais o quê? Quando eu falo desafio, a sua mentalidade. É liderar a sua mentalidade. Parcerias, imagem, reputação. E também fica uma reflexão aqui, ó. Mentalidade e autoliderança. Eu me conduzo? Eu me responsabilizo pelas minhas atitudes?
Ou eu terceirizo para o outro, para o externo, para o governo, para a taxa Selic, né? Ou eu terceirizo os problemas, ou eu me posiciono. Aqui a gente está falando de corretores autônomos. E eu quero trazer um fato que nós estamos falando aqui de empresários, corretores. Existe uma diferença que é importante até para distribuir suas tarefas sobre sua produtividade, o que você tem que fazer no dia a dia, que é a diferença entre gestão e liderança, que vocês escutam, né? Gestão e liderança, vocês não ouvem bastante sobre gestão e liderança? Só que existe uma diferença do que é gestão e do que é liderança. O que é gestão? A gestão está ligada ao quê? Metas, indicadores, processos, prazos, normas, regulamentos, gestão financeira, gestão comercial. Isso é gestão. Mas quando a gente tem que administrar pessoas, fazer a gestão de pessoas, aí a gente está falando de liderança. Então, de liderança tem a ver com quem? Gente. De estar liderando pessoas. E gestão já envolve todo um processo. E que pode acontecer com você? Às vezes, não tem que estar na mesma pessoa. Se você pega, por exemplo, uma imobiliária, não sei, de um tamanho ou de um porte maior, muitas vezes tem que é líder e tem pessoas que fazem gestão de alguns processos. E muitas vezes, dependendo do tamanho ou quando você é autônomo, o que acontece? A gestão e liderança está centralizada em você. E por que é importante saber isso? Porque muitas vezes a gente se perde nas tarefas e nas responsabilidades do nosso dia a dia. E você é um negócio. Então a gente tem que entender, até para entender quais tarefas que eu tenho que fazer de cada coisa dentro da minha empresa. Isso é importante saber essa distinção, até para nível de aprendizado, não sei se alguém já sabia ou não, mas para reforçar a diferença entre gestão e liderança. E o líder faz o quê? Como eu disse, inspira pessoas? Inspira. Foca na cultura, propósito, a visão, quem cria o engajamento, liderança. Provoca transformação e constrói acordo e mais, a base da confiança. Porque ninguém também vai ficar trabalhando com você sem confiança, é a base da liderança, chama-se confiança, e ela é construída. E outro detalhe é que sempre quando eu vou nas empresas, eu vejo as pessoas no cargo. Porque o cargo, gente, você abrir uma empresa, você já está no cargo, verdade ou não? Sim. Você já está no cargo. Você foi promovido a gerente, a supervisor, você já está no cargo. E nós estamos em 2025. Vocês acreditam que eu ainda vou nas empresas e vejo o chefe? Que não era mais para existir, né? Chefe antigamente é aquela situação de obedecer, né? E ainda tem. Hoje eu estou direto, sempre, todos os dias eu estou indo de empresas e estou ali formando líderes. E eu ainda encontro na cadeira do cargo de líder chefes. Mas vamos falar um pouquinho dessas diferenças, até para você também se mapear, se você vem sendo mais chefe ou líder. Vamos lá. Gente, chefe, ele manda. O que é mandar? É dar ordem. Muitas vezes com tom ou tom de voz, ou não verbal, não adequado, não assertivo na comunicação. Então, o que ele faz? Ele dá ordem. O que um líder faz? Já é diferente. Ele orienta, ele instrui, ele direciona. Só isso, na comunicação, você não tem noção da mudança na sua liderança. De vez de dar ordens, você instruir, direcionar a pessoa. Muda completamente a sua liderança. Só nesse detalhe. E tem alguns perfis comportamentais que é muito comum querer dar ordem. É um perfil mais dominante, um perfil mais, vamos dizer assim, que as pessoas falam, ai, nossa, eu tenho um gênio forte. Não é sobre isso. Tem perfis comportamentais, tem uma tendência aí, um pouco mais agressiva num tom de voz, e muitas vezes ele não se percebe. Só dessa mudança já faz a diferença. Outro detalhe que o chefe faz, ele cobra. Gente, líder tem que cobrar. Líder que não cobra tá liderando pela metade, tá? Só que a forma da cobrança que é diferente. É uma forma mais agressiva, sem alinhamento, sem acompanhamento. Joga a tarefa e depois cobra. Isso é o chefe. Agora, o que o líder faz? Ele engaja. Quando você engaja pessoas, o que acontece? Ela faz a tarefa mesmo quando você não está. Porque ela entendeu a importância daquela tarefa. Engajamento é completamente diferente. Porque ele vai fazer aquela tarefa mesmo quando você não está presente. Entendeu a importância? Ele está engajado com o quê? Com o resultado. Por isso que eu estou falando liderança, que é transformadora, que é de resultado, que ele está engajado com o resultado.
Mas quando você só cobra, ele vai fazer praticamente por medo, pela situação, pelo contexto, pelas circunstâncias, mas ele não está engajado. E líder engaja, esse é o grande papel do líder. E o chefe é o quê? Autoritário. Sabe o mandão? Vocês conhecem alguém mandão? Conhece? Já conheceram? É o mandão. Ele manda. Só que ele gera medo. Porque ele manda mesmo. O tom de voz, geralmente, é um pouquinho mais alto. O não verbal, geralmente, ele usa o dedinho. Até o jeito dele pisar. Você consegue entender que está chegando. Ele gera medo. As pessoas fazem, não porque estão engajadas, mas por medo. E daí é o quê? Ele é o quê? Mais autoritário. Agora o líder, o verdadeiro líder, ele faz o quê? Ele é companheiro, não significa ser amigo. Companheiro não é ser amigo, mas aquele que conduz, acompanha. É o tamo junto, mas o tamo junto verdadeiro, real. E mais, gera o quê? Confiança. Quando você tem a base de confiança, até quando ele não está dando conta de algo, ele tem um espaço psicológico seguro para te dizer isso. Mas quando ele não tem, vem as desculpas, vem os atestados, vem as, entre aspas, as mentiras, mas por medo. E não tem um espaço onde ele tenha confiança. É a base da liderança. Outro detalhe, o chefe ele busca culpados. A culpa é do outro. E geralmente você chega na empresa, Lília, eu quero que você treine a minha equipe. Eu não. O problema é minha equipe. E tem algo que eu vou falar para você nessa jornada, quando eu entro nas empresas. Lógico que tem algo a ser feito com a equipe, sim. Mas geralmente os problemas estão na gestão, estão na diretoria. E daí eu realmente, eu não faço, se não for trabalhar, quando eu identifico isso, a diretoria e o gestor, porque não vai dar resultado. Isso é muito comum, tá? Não estou falando que acontece com vocês, mas é muito comum para vocês entenderem. Então busca culpados. E que o líder, o que ele faz? Ele tem uma coisa que é uma competência de liderança, que chama autorresponsabilidade. Pode até estar errado algumas coisas da equipe, mas primeiro ele olha para ele. Eu alinhei, eu instruí, eu fui específico, eu fui claro. Eu estou fazendo alinhamento, eu estou dando feedbacks. Qual é a minha ação da rotina de liderança que eu estou fazendo? Primeiro ele puxa para ele. Depois ele vai. Mas quem busca culpados, ele vai primeiro aonde? Terceirização. Ele não tem essa autorresponsabilidade. E o último, ele esconde informações. Ele vê o liderado como concorrente. Ah, se eu ensinar tudo que eu sei, ele vai para outra imobiliária. Isso acontece em outros segmentos também, tá? Pode ser clínica, pode ser... Isso acontece. Então, ele esconde informações. Ele não treina, não é claro. Só que o líder, ele compartilha conhecimento, porque ele entende que mesmo que ele vai ficar 2 meses, 3 meses, 1 ano, não sei quanto tempo com você, ele tem que entregar, ele tem que ter empenho. Então não tem essa visão, porque querendo ou não, essa outra é uma visão mais de escassez. A gente não tem controle realmente das outras pessoas. E caráter realmente tem que ser cortado numa empresa. Você pode desenvolver habilidades, competências, mas caráter não. É a única coisa que a gente não desenvolve, tá? E daí, o líder, não, ele compartilha. Porque o verdadeiro líder, ele é desenvolvedor de pessoas. O grande papel do líder é desenvolver gente. Então ele tem que gostar de... Gente. Não gosto de gente. Ou você aprende, se ressignifique e trabalhe isso, ou você não tem como ser líder. Daí tem que trabalhar só na gestão. Deu para entender? E aqui mais outra diferença que é importante. Cargo é diferença de competência de líder. Como eu disse, existem pessoas no cargo, quando eu vou na empresa, tá lá na posição, tá até no crachá, quando é gerente, supervisor, mas as competências são diferentes. E essas competências é o que a gente chama de soft skills. O que é isso? Habilidades socioemocionais. Você tem que aprender inteligência emocional? Tem, porque ninguém fala corretamente desequilibrado. Então, inteligência emocional é importante, está aí na gestão das suas emoções. É importante? É. Comunicação? É. Empatia? São tantas habilidades. Delegar, dar feedback. Tudo isso são competências de liderança a serem adquiridas e desenvolvidas. Inclusive, esse é o meu papel. Agora, cargo, não. Ele já vem com o título. Só que liderança é uma escolha diária. Porque tem desafios? Tem. Então, não é uma escolha diária, é um estilo de vida. Só que quando você adquire essas competências, é impossível você não se tornar
um melhor profissional, ser um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor e melhor em outros ambientes que você esteja. Porque se você vai trabalhar inteligência emocional, comunicação, todas as habilidades, você se torna uma pessoa melhor. Por isso eu sou apaixonada por liderança. Porque não tem como você se transformar num líder, se desenvolver em liderança e não se tornar uma pessoa melhor que impacta o ambiente onde você esteja, mesmo que seja fora da tua empresa. E aqui eu quero trazer para vocês também algo que é importante, inclusive também para o mercado imobiliário e também quem trabalha com vendas e tem a ver com a tua liderança. Você tem dois consumidores. Você tem um consumidor externo, que é teu cliente, vai lá buscar uma casa, um imóvel, que é o seu consumidor o quê? Externo. E você quer encantar, não quer? Encantar, você quer precisar vender. Então tá lá, seu cliente busca todos esses requisitos, ó, em você. Confiança, segurança, profissionalismo, transparência, resultado. Esse é o seu cliente externo. Só que o que eu quero trazer para você? Você tem mais um, que ninguém olha como um consumidor, que é o seu consumidor interno. Sua equipe e seus parceiros de negócio é o seu consumidor interno, que você também tem que encantar. Você também tem que trabalhar sobre isso. Porque não é ele que vai atender seus clientes, não é ele que vai te trazer o resultado, não é ele que caminha com você. E por que você acredita que tem que encantar só seus clientes? Então, gente, vocês têm dois consumidores. Você vende para ele, sabe o que você vende para ele? A visão da sua empresa, o propósito, você vende as metas do mês. Você faz uma venda para esse consumidor interno. Por isso que eu falo que é duas vendas, tem o externo, mas o consumidor interno, você vem vendendo para ele sua visão do seu negócio, onde ele pode chegar com você, como ele pode crescer, como ele consegue atingir as metas dele. Porque não adianta só falar, você tem que atingir X. Mas será que ele está com alguma dificuldade do como? Ou vocês estão fazendo reuniões estratégicas para viabilizar isso? Ou não? Isso é o consumidor interno. Ele busca inspiração e propósito em você como líder. Ele espera desenvolvimento e reconhecimento. E valoriza um ambiente seguro e estável. Porque o mundo lá fora já é estável. O mercado imobiliário também é, não é? É montanha-russa. E daí ele chega e tem um líder instável. Então, é isso que eu quero que vocês gravem, que é a importância de você olhar para esses dois consumidores a partir de hoje. E um caminho prático agora para vocês entrarem um pouquinho de ação, ali então como engajar. Existe um ciclo, e esse ciclo é importante. Primeiro, que nós estamos falando desde o começo, é o quê? Inspirar, com exemplo, sendo específico, trazendo clareza. Gente, quando é algo você quer sempre do seu jeito, explica o porquê que do seu jeito é melhor. Porque às vezes a gente fala, meu jeito é melhor, mas por quê? Explica para o outro os ganhos, o motivo, às vezes pela experiência você já comprovou, já validou, já tem uma experiência, você transforma, mas explica o porquê. Não é só sobre falar, esse é melhor, mas por que esse é melhor? Isso engaja, principalmente a geração mais nova. Engaja muito mais. Então, é inspirar. Confiar. Gente, dar responsabilidades reais. As pessoas têm dificuldade, uma das competências a serem adquiridas na liderança chama delegação. E as pessoas têm dificuldade por não confiar nas pessoas. Só que a gente não cresce se a gente não delegar. Tem método para isso, tá? Tem um processo para você seguir, para minimizar risco, para você construir uma confiança. Tem um processo. Mas precisa o quê? Confiar para trabalhar no processo de delegação com uma competência de liderança. E o que você tem também? Que eu disse. O papel de um líder é desenvolver pessoas, formar, mentorear com a intenção não apenas esperar. A gente espera, mas ele não me pergunta. Vocês já viram isso? Mas ele nem me pergunta. Cadê a proatividade? Ele nem me pergunta, cadê a ação? E autonomia, dar liberdade, gente, com suporte. E deixar ser, não microgerenciamentos, que muitas vezes a gente dá uma autonomia, mas fica microgerenciando. E não é sobre isso. O que acontece com a sua equipe? Ela fala, nossa, ele não confia em mim. E como que você precisa falar? Não, são seus comportamentos, são suas atitudes. E ela é passo a passo, você não dá autonomia dentro do nível, a gente vai falar dentro do nível de quem está com você. É um processo, você não vai dar autonomia para quem acabou de chegar na tua empresa.
Liderança não se transfere por estatuto, se transmite realmente por convivência. E o líder, ele é multiplicador. Como que a gente mensura? A gente não mensura a meta, se está chegando à meta? Como que a gente mensura que o líder está sendo um bom líder? Porque quantas vidas ele impactou e quantos líderes ele desenvolveu ali abaixo dele. A gente mede um excelente líder quando ele desenvolve outros líderes. E começa assim, a gente tem um pipeline da liderança que é assim, primeiro você se autolidera, depois você lidera um, daí você tem uma secretária, uma atendente, depois você lidera 2, 3, daqui a pouco você está liderando outros líderes, e tem um crescimento que vai só, não vai facilitando não, viu? Vai sendo mais desafiador. Mas é essa questão, você é um bom líder quando você desenvolve outros líderes. Então, liderança que desenvolve líderes é um verdadeiro legado multiplicado. Criar espaço para outros florescerem. E esse é muito importante, é menos sobre saber tudo. A minha geração era assim, tá? Imagina eu mostrar minha vulnerabilidade, falar que eu não sei. Eu ficava até de madrugada estudando, mas não falava que não sabia. Alguém já passou por isso? Eu não falava que não sabia. Porque realmente vem dessa geração, a minha X, que tinha que saber, tinha que dar conta, não podia mostrar fragilidade. Eu tive que aprender isso e desenvolver minha liderança. Que não é sobre saber tudo. Quem disse que líder tem que saber tudo? Tem cliente que acha que eu sou a IA dele. Eu já falei isso pra eles. Ele me liga perguntando coisas que não tem nada a ver. É capaz de ele ligar pra mim perguntando de imobiliária. De hora que eu falo assim, eu não sou sua IA. Mas é sobre isso, a gente não sabe tudo. E tá tudo bem você não saber tudo. Quando você mostra essa vulnerabilidade, você conecta com pessoas. Então não é sobre você saber tudo. Isso é importante que você saiba como líder. Porque líder também tem autocobrança. Quem tem autocobrança? Tive que trabalhar isso também no meu desenvolvimento, hein? Autocobrança. E um líder não é medido pela sua conquista, mas quantos líderes ele deixou no caminho. E aqui uma pergunta, vamos ver quem consegue me responder aqui hoje. Qual o estilo de liderança ideal? Alguém arrisca? Quem senta no fundo, eu vou perguntar para o fundo, hein? Ainda mais que eu conheço os dois do fundo, hein? Qual que é a liderança ideal? Vocês acreditam que existe uma liderança ideal? Não? Mas vamos aprender uma de alta performance, pelo menos? Eu vou trazer para vocês um modelo de liderança chamado liderança situacional, que realmente transforma e ela é considerada uma liderança para performar. O que significa isso? Não tem a ver com você. Você tem um perfil comportamental. Se você for analisar, fazer uma análise de perfil comportamental, você tem o seu estilo de liderança. Alguém já fez uma análise de perfil? Você tem seu estilo de perfil, você tem sua personalidade, você tem seus valores, você tem suas crenças, você funciona de um jeito. Mas aqui, a liderança não tem a ver com você. Tem a ver com os liderados, quem está à sua frente. Nível de competência, nível de maturidade. Porque dá para liderar todo mundo do mesmo jeito? Quer ver um erro? Liderar todo mundo do mesmo jeito. Então, a liderança situacional, ela traz isso daqui, ó. É o modelo e estilo de liderança deve ser ajustado conforme o desenvolvimento de quem? Do seu liderado. A maturidade, habilidades. Não tem a ver sobre como você funciona. Você já tem um estilo de liderança assim mapeado. Mas, e aí? Você funciona de um jeito. E lidar com as diferenças? É um pilar da inteligência emocional. Relacionamento interpessoal. Na sua casa, seu marido e esposa funcionam igual? Quem é casado aqui? É o mesmo perfil comportamental? Filhos? Gente, a liderança, que a gente é líder em casa também. A nossa equipe, a principal equipe, também não funciona igual. E por que você acredita que lá fora vai funcionar igualzinho? E essa liderança situacional é o que você tem que fazer. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Mas o que você tem que fazer mapeando o seu time. Vamos mapear as competências, maturidade, quem é cada um. E o que eu tenho que fazer? Isso é estratégico, tá? O que eu tenho que fazer com cada um do meu time? Peraí, com esse daqui, ele chegou agora. O outro já está aqui há 10 anos. O outro... E aí, é igual? E é isso a liderança situacional. Contexto, a situação, o ambiente. Você analisa todos os dados que você precisa para ter uma estratégia de liderança. Por isso que ela chama situacional. E esse é um exemplo bem básico, tá? Olha lá, ó, desenvolvimento 1. O liderado iniciou. Sabe que ele não acabou de chegar na tua empresa? Alguém já contratou alguém assim, acabou de chegar? Super entusiasmado, emprego novo. E chega super entusiasmado? O que você tem que fazer quando chega essa pessoa? Você tem que dar o quê? Direção.
É onde gasta mais energia ainda, você tem que estar mais próximo, não longe. É onde você fala sobre a cultura da empresa, as normas, as regras, manual de conduta, tudo nessa parte. Olha lá, inclui, traz clareza. Então, aquele início que as pessoas... Sabe o que as empresas erram? Elas não fazem o processo de integração. Toda pessoa que chega nova tem um processo de integração. E o líder não sabe. E não implementa isso na empresa dele. E daí fala que é difícil contratação. E hoje a regra mudou. Você também tem que ser atrativo para o mercado de trabalho. A regra mudou. O segundo ele já se sente capaz, já tem ali algumas habilidades. Mas ele tem segurança, ele erra. Ele erra bastante. E daí o que ele precisa? De orientação. Aqui o que você precisa ser? Praticamente um líder coach, treinar. Que coach significa isso? Treinador. Treinar. Olha lá, ó. Reforçar, incentivar. É o momento de você treinar a pessoa. Para capacitá-la dentro da tua empresa. Depois, ele já é experiente, está lá há algum tempo. Mas ele já entra numa coisa chamada zona de conforto. Ele já começa a reclama até da água do bebedouro, já começa a criticar, daí o outro que chega novo começa, porque geração isso, começa a reclamar um pouco. Mas ele tem habilidade, experiência. Isso não acontece muito se você estiver fazendo uma reunião de alinhamento semanal, tá? Se você estiver na rotina de líder, isso diminui, mas vamos lá, ó. Ele precisa do quê? De apoio. Acolher, validar, inspirar, ouvir. E o último é o quê? É quando a pessoa já é proativa, já faz tudo sozinha. Quando você não tá, ela te representa na sua ausência. Extremamente já autônomo, proativo, entrega resultado. O que você precisa fazer com uma pessoa dessa? Deixa voar, delegar. E daí você precisa o quê? Confiar, da liberdade, da meta. Ou melhor, nessa pessoa você já dá super meta. Não é ou não é? Entrega, não entrega? Precisa cobrar? Não. E daí você vai fazer exatamente isso. Tá vendo que é o desenvolvimento do teu liderado, com o estilo recomendado do que você tem que fazer? E algumas ações, tá? Que é um resumo para você entender que tem uma coisa chamada regra de ouro. Tratar o outro como gostaria de ser tratado, não é? Agora tem a regra de platina. Tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Não dá para colocar tudo na mesma balança. Nós somos diferentes. E é exatamente esse gráfico. Quando você precisa de uma liderança, de direção, a sua energia e tempo com essa pessoa é maior. Você precisa gastar tempo com essa pessoa. Você precisa desenvolver, precisa estar mais dando feedback. Depois você vai dando uma espacialidade. Até nos seus feedbacks ali, que é a orientação. Depois você vai para o apoio. E quando você está delegando, qual que é a sua energia com essa pessoa? Mas não significa delargar, porque todos eles precisam de feedback. Todos eles precisam ser acompanhados, só muda a energia que você coloca. Porque delegar também não funciona. E essa situação, tá escuro para vocês, gente? Tá tranquilo? Estão todos comigo? Então tá bom. O cenário atual. Hoje, quem está liderando, quem está no mercado de trabalho, tem várias gerações. Agora é a hora de ver quem são as pessoas na sala. Agora eu vou descobrir a idade de todo mundo, hein? Tem diferença. Você não pode liderar uma pessoa de 60 anos igual uma pessoa de 21 anos. A geração é diferente. Só que não é sobre entender de X, de Y, de Z. É sobre entender de gente e fazer a liderança situacional. Peraí, se eu estou com uma geração Z, como que eu tenho que comunicar com ela? Eles não são comprometidos, mas eu tenho um monte de gente de 50 que não tá. Ou vocês não conhecem ninguém que não entrega. E eu tenho líderes que tem, eu estava comentando, acho que com o Alexandre, que tem 80 pessoas na equipe, tem 8 líderes abaixo dele e ele é o líder, com 25 anos. Performando. Tô com uma galerinha boa. Eu falei que eu tô ficando um craque de geração Z, tô me sentindo até mais jovem. Mas não é a mesma coisa. O que são os baby boomers? Experiência e tradição, que é de 46 a 64, geração aí de 50 a 60. Tem alguém na sala? Baby boomers? Gente, é uma geração pós-guerra. É uma geração de escassez. É uma geração de comprometimento. Workaholic. Gosta do presencial. A tecnologia teve dificuldade porque eles são do presencial. Só que eles gostam aqui de reconhecimento. Gostam de resultado. São extremamente comprometidos e resilientes. E eles vêm da geração dos chefes, que obedecia porque era compromisso. Se eu estou lá, eu tenho que entregar o que foi me pedido.
Essa geração. Depois tem a geração X, que já vem de uma geração, gente, de pais ausentes. Que é a geração onde introduziu o quê? Tecnologia, fax. Lembra do fax? Computador. Mas é uma geração que eles não gostam de nada engessado. É uma geração que gosta de resultado com liberdade. Mas eles gostam de entregar, eles gostam de resultado, gostam de participar de decisões estratégicas, gostam de feedbacks também. Só que ele não gosta de nada engessado e gosta de equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E quando isso não acontece, eles ficam estressados. E a geração X é a minha geração. Tem mais geração X aqui? Que é a geração de ali 65 a 1980. 70, 80. Nascidos de 70, 80. É a geração X. E como que você engaja? Gente, dá liberdade para eles decidirem. Eles gostam de autonomia e de entregar resultado. Não gostam nada de engessado também, não. E a geração de 80, 90, que é os milênios, que é a geração Y. Eles já gostam de inovação. Eles são o quê? Propósito. É aquela geração que é importante quando você dá uma instrução explicar o porquê. Eles gostam de projetos que geram impacto. Eles gostam de crescimento rápido. Eles adoram uma mentoria. Eu adoro quando a empresa tem essa geração, porque eles adoram uma mentoria. Eles gostam. Tecnologia também. Tecnologia, porque ele vem da geração da internet e da globalização. Ele é dessa geração, internet, globalização. E a comunicação muda, gente. Não é a mesma comunicação. E essa geração... E a última, que é a geração Z, que é a geração de 2000, uma geração aí 2000. Gente, ela é da rede social, do YouTube, da tecnologia. Eles são multitarefas. Eles são rápidos, da tecnologia. Você quer ensinar algo nessa geração? Usa a tecnologia como ferramenta, visual, como ponte. E eles gostam de líderes autênticos. Ele não gosta de líder perfeitinho, ao contrário. Se você fala uma coisa para essa geração e ele vê você fazendo outra, esquece. Porque eles gostam de autenticidade, não de perfeição. E eles gostam de participar da solução. Quando você traz eles para a solução, eles engajam. O problema é que eles gostam de ser inclusos. E o que eles escutam quando entram na empresa? Ah, geração Z. O pessoal até fala, ai, gente, tem os geração Z que não quer saber de nada? Tem, eu não vou romantizar aqui. Tem. Mas tem uma turma, que eu inclusive estou convivendo, porque eu estou indo das empresas, que não estão comprometidos. Eu convivo com essa geração, mas porque eu tenho em casa. E é sucesso. E é sucesso de comprometimento, de responsabilidade. Mas tem que comunicar igual dentro de uma empresa? Não tem como você comunicar igual. E você tem que usar a liderança situacional, nesse caso. E aqui são algumas ferramentas que eu trouxe prática para o mercado imobiliário para vocês utilizarem. Primeiro, como dono de imobiliária, se você tem uma equipe, feedbacks constantes. Se você não sabe, tem como aprender. Meu trabalho é esse, ensinar a delegar, ensinar a dar feedback. Enfim, transformar aí as pessoas em líderes. Tem que dar feedback. Reunião de alinhamento, reunião semanal. Se você não faz isso na sua empresa, tem que ser implementada. Ai, quem já pensou? Reunião é perca de tempo. Alguém já pensou isso? Que reunião é perca de tempo? É perca de tempo você ficar 1 hora. Reunião não é para ser de 1 hora, senão é perda de tempo. Tem que ser objetivo, né? Reunião tem que ser com objetivo e sair com ação no final. Porque chega no final, só virou bate-papo sem ação, também não é. Tá? Então as pessoas também têm que aprender a fazer reunião, viu? Precisa. Reconhecimento estratégico, porque só apontar a falha não funciona. Então, precisa de um reconhecimento estratégico. Que as conquistas, as pessoas gostam de... Quem vende um imóvel assim, ó, de milhões, né? Gostou de celebrar, não é? E não apenas cobrar. Escuta ativa e decisões claras. E para corretores autônomos, quais seriam as ferramentas a serem utilizadas constantemente? Aqui, ó. Autoavaliação dos seus comportamentos. Você não tem equipe para avaliar, mas você tem autoavaliação. E ela também tem que ser constante e mensurada. Análise periódica dos pontos fortes e oportunidades de melhoria. Se você não bateu, estamos acabando o mês de junho. Você bateu sua meta? Você vendeu? Quais foram as ações que eu fiz
que deram certo e quais os motivos que não deram. Se você fez algumas ações que não deram certo, peraí, eu tenho que rever minhas estratégias, concorda? E se você não parar agora para ver isso, você vai fazer o quê? Entrar e vai repetir o ciclo? Tem que se avaliar? Não tem. Constantemente. E você da tua equipe. Liderança de rede de contato, porque você tem que liderar o quê? Network. Você vai vender para quem? Estrategicamente, você tem que liderar sobre esses contatos. Você precisa de contato? Você vende para quem? Pra gente. E mentalidade de dono. Por que mentalidade de dono? Para sair dessa mentalidade que você não... Gente, é um negócio. Mesmo se você trabalha sozinho. É um negócio. Você tem que olhar margem, você tem que olhar lucro, você tem que olhar meta. Igualzinho, a diferença é que você não tem com quem te ajudar e contribuir em fazer as suas metas. Tá tudo em você. Você é o seu gestor, o seu líder de si mesmo. Mas tem que ser tratado como negócio. Então eu falo mentalidade de dono para você se ver como um negócio, uma empresa. Não somente a pessoa física. Eu trouxe até esse cenário bem real para vocês, já de acordo com o mercado imobiliário. Dono de imobiliária, que só cobra meta, mas não inspira ninguém. Sabe que ele cobra? Vamos para cima, só vamos para cima, eu acho engraçado. Vamos para cima. Para cima da onde? Qual a estratégia para cima? Vamos para cima, não tem aquele barulho? Põe, faz barulho. Gente, é um barulho sem estratégia. Qual que é o problema que acontece? Clima tenso, reunião tensa, alta rotatividade e queda nas vendas. Provavelmente quem já tem muitos anos aqui já deve ter passado por várias situações, né? De altos e baixos. Qual que é a transformação? Introduzir reuniões com escuta, alinhar, estabelecer metas, reconhecimento, time engajado, resultado. Agora, para quem é o corretor autônomo, que se vê sozinho no mercado. Gente, o empresário, mesmo com uma equipe gigante, o empresário, ele é sozinho. O empresário, ele é sozinho. Agora, quando você está trabalhando sozinho, pior ainda, né? Você se vê sozinho no mercado. Qual que é o problema? Mentalidade de sobrevivência. O que acontece? Preciso vender, aquele desespero. E o que acontece? Resultados inconsistentes. Qual que é a transformação disso? Começou a liderar network, se posicionar nas redes sociais, atrair indicações, dobrar resultados, atrair parceiros, estratégia. É ser estrategista. Daí sabe o que eu faço? Eu faço isso, tá? Reunião comigo mesmo, mesmo com a equipe. Reunião comigo mesma. Para ver as estratégias, planejar. Se você é um corretor autônomo, você tem essa reunião estratégica com você mesmo? E às vezes você precisa ter com você mesmo para depois para a equipe. Para depois sair dali e também liderar. Você tem que ter essa mensurada lá, ó, números, acompanhamento. Tudo isso é importante. E tudo isso só é possível, um líder só é possível liderar, e para vender também, tá? É o quê? Comunicação. É impossível falar de comunicação e desmembrar de comunicação. Ou de lideranças e não falar de comunicação. A principal ferramenta, porque se eu tenho que fazer uma reunião, eu uso o quê? Comunicação. Se eu tenho que delegar, se eu tenho que dar feedback, tudo que eu preciso fazer com a minha equipe, qual veículo que eu uso? Comunicar. É qualquer comunicação? Não, é uma comunicação assertiva. Isso também são habilidades que a gente adquire, de como falar. E isso é muito importante, eu quero que vocês gravem, não só para os negócios, não só para o mundo corporativo, mas para a sua vida hoje. Dentro da comunicação, 100% da sua comunicação, apenas 7% é aquilo que sai da tua boca. Só 7%. Os outros 93% é o seu não verbal. O que significa isso? Quer ver um exemplo? Gente, tô tão feliz hoje. Gente, tô tão feliz hoje. Eu falei a mesma frase. Eu vou instruir. Vou falar aqui com ela. Você entendeu? Você entendeu? Eu falei a mesma coisa. Perceba que só o seu tom de... Isso no telefone. Gente, teu cliente também. Quer ver o não verbal? Nossa, essa casa é linda. Perfeita para você. Você tá falando? O que sua cabeça tá fazendo? É linda essa casa. Olha aqui o seu não verbal de negativa. E você não percebe que você faz isso inconsciente.
E você acha que seu cliente precisa ser analista comportamental que nem eu? Não precisa. Cuidado com o que você vem transmitindo para a tua equipe, para os teus clientes. Porque o corpo ele não fala, ele grita e ele é fofoqueiro. Você está numa conversa, negociação. Você fala o preço, a pessoa faz assim. Ah, entendi. É inconsciente. O corpo dele faz assim, ó. Você pode ter uma loja. Entendi. Mas se ele está interessado numa negociação, com o corpo para frente, conexão, tudo isso está dizendo se ele está com você na negociação. Mas se o corpo dele diz para trás, dependendo como ele faz, gente, não é sobre braço cruzado. É braço cruzado ainda fazer isso. Porque braço cruzado só para apoiar, para posicionamento da coluna, não, tá? Então a gente tem que olhar um contexto. Mas tem tudo a ver. Agora imagine você dar uma instrução para sua equipe. O tom de voz, o seu corpo, não é o que você fala. É como você fala e o teu corpo é 93% da sua comunicação. Até aperto de mão. É diferente. Vou apertar a mão dele aqui, ó. Tudo bem? De frente com frente nós estamos iguais. Mas se eu apertar a mão e fizer assim, quem está no comando? Eu. Mas se eu sou você é meu cliente, eu gentilmente eu faço isso aqui para você achar que você está no comando. Inconscientemente eu estou trabalhando a sua mente. E seu corpo fala. Então você aprende isso em negociação, com a equipe. A mesa, alguém sentar com você, colocar a mesa tudo embaixo, as mãos para baixo. Você quer conversar com alguém, fazer uma proposta bacana, falar com a tua equipe, você é líder, as mãos para cima. Para cima da mesa. E nada de dedinho, líder, com a tua equipe. Você faz só isso, ó. Isso, estou aberta a você. Isso é, estou amigável. Estou com você. Até para entrar na sua imobiliária, seja bem-vindo. Isso vende, gente, ó. Seja bem-vindo, com as mãos para cima. Isso, estou aberto, estou amigável. Agora, se você chega e fica... Até para mostrar uma casa, tá, gente? Fica mostrando assim com o dedinho, é gente que tá mandando. É isso, ó. E que a tua equipe também, estou aberta a você. Se você fica com o dedinho, você está sendo autoritário. Isso é sobre comunicação. E o líder tem que saber de comunicação. Porque não é só ele falar, ele vai dar um feedback, mas como ele está dando feedback? Ele faz todo o processo que eu ensino, tem um processo maravilhoso de feedback. Só que daí ele chega no tom de voz, o que acontece com toda a estrutura do que ele está aprendendo? Quebra. Então o desenvolvimento, você se desenvolver, você buscar conhecimento, é muito rico para os seus negócios. E é isso, ó. Força da comunicação não verbal. Então eu quero que vocês gravem isso para a vida de vocês, inclusive na casa de vocês. Como você vem comunicando? Posso fazer uma pergunta? Pode. Bom, eu recebo cliente, eu chego assim e falo assim, fica à vontade. Eu deixo o cliente ir na frente, eu vou atrás, ou eu vou na frente e o cliente vai atrás? Vem cá que eu vou dar um exemplo prático. Eu adoro perguntas, gente. Ó, é importante que você o conduza. Ele na frente. Você não precisa pôr a mão, tá? Mas pode andar. Você pode falar, Eu sou a cliente. Você é o cliente. Tá. Seja bem-vinda. É Catarina, né? Madalena. Madalena, desculpa. Seja bem-vinda, Madalena. Só que daí eu conduzo você. Ah. Eu fico atrás e conduzo você. Ah, tá. Eu vou então... o corredor- Não você na frente e deixa a pessoa atrás. Ah, tá. Tá? Então você conduz mesmo. Deixa o pessoal ver. Pode ser de lado também? Pô, mas de lado nessa situação. Estou te Assim? conduzindo. Estou te Bem de conduzindo. ladinho, né? Estou te conduzindo. Ah, tá. Estou te conduzindo. Porque isso é importante, às vezes eu fico em dúvida assim, falo assim, às vezes eu falo assim, por favor, fique à vontade, né? Sim. Às vezes, eu percebo que vezes que eu vou um pouco na frente, então agora, como você tá Mas posso falando- até aproveitar o que você trouxe sobre fica à vontade? Eu não sou muito a favor do fica à vontade nem em loja, nem quando a gente está recebendo cliente. Porque a gente tem que direcionar as pessoas. Então, assim, tudo que você fica à vontade, vai ficar à vontade, Quando a inclusive, gente sobre sua vai- proposta, tá? quando a gente vai na Você não loja, deixa ele à Eu vontade. gosto, ninguém fica no meu pé. Hã? Eu vou numa loja. Eu gosto de olhar. Eu falei assim, deixa eu ficar à vontade, eu gosto de olhar. Você gosta de olhar? Posso até usar seu exemplo? É. Nossa, que bacana, você quer olhar. Então, aproveitando que você quer dar uma olhadinha, pode olhar aqui que chegou as coisas novas nesse setor aqui, ó. Essas são as novidades ou essas são as promoções. Eu vou usar a sua própria comunicação. Ó, que bacana, então você quer dar uma olhada? Ó, aproveitando que você quer dar uma olhada, eu vou usar o mesmo verbo. Aqui você pode olhar onde estão as novidades, aqui onde estão as promoções, eu tô te direcionando. E se eu já sei medir o teu perfil, o teu estilo, eu já direciono para onde eu quero que você olhe.
Nunca deixa à vontade. Não precisa falar assim, tá mostrando a casa. Acho que o cliente já vê que o porcelanato, o cliente já vê a pintura, você entendeu? Não precisa ficar falando, né? É só chegar e conduzir ele nos cômodos. Ó, eu vou falar uma coisa séria pra você. As pessoas que deixam aventar não vê, as pessoas estão no piloto automático, as pessoas não são detalhistas. É bom comentar. O importante é você fazer um diagnóstico antes, pra você ser mais assertivo até qual você vai mostrar. Como que vocês vão fazer um diagnóstico? Antes de mostrar, fazer... Qual que é o diagnóstico? Como que você sabe que você vai levar ele num apartamento de 20 metros quadrados, você vai levar ele no Renoir? Então, isso eu faço. Não, então um exemplo. Então, se ele é recém-casado, se é para um casalzinho novo, se é um casal com 4 filhos, você não faz um diagnóstico antes? Eu faço. Gente, eu ponto... Sabe que nem para preparar uma reunião, 70% da reunião é na preparação. E para a venda do imóvel não vai mudar. Você tem que conhecer teu cliente. Tem que conhecer o cliente e conhecer Muito. também a casa. Você entra na internet, no Instagram, sabe referência, preferência, repara, é assim, ó, é um olhar, uma visão sistêmica. Ouvir, né? Lembra que eu falei do ouvir? Ele vai dedar até o que ele não quer nessa situação. Não é demonstrar ser interesseira só na venda, mas realmente de atender uma necessidade. Então é sobre necessidade, ainda mais nessa hora, todo mundo adora comprar imóvel, gente. Só não compra mais porque não tem dinheiro, porque as pessoas gostam de comprar imóvel. Concorda comigo? Só que é uma necessidade, investimento, comprar, não tem várias necessidades? Financeiro, tem tantos critérios para uma tomada de decisão. Tem critério? Não tem. Tem mulher que manda mais, não tem tudo isso? Tem tantos detalhes, vocês têm experiência, mas você vem pegando essas experiências e filtrando. E usando a seu favor? Tá, então assim, tem hora que a gente tá tão no piloto automático, com as nossas metas, com as nossas... Né? E o mercado, gente, ele é um oceano vermelho. O mercado de vocês não é um oceano azul. Não sei se vocês já leram sobre esse livro. É um oceano vermelho. O que faz eu comprar uma casa com você e não com ele? Você já parou para se perguntar? O que faz? Porque a casa é igual. No mesmo bairro, na mesma rua. E antigamente tinha essas coisas de exclusividade. E hoje quase não tem. Verdade, amigo? Eu acompanho. Antigamente, lembra? Colocava no imobiliário e não podia colocar outra placa. Vocês lembram disso? Era exclusivo. Tinha até aquele contratinho de exclusividade. Eu sou dessa época. Até antes. Era ou não era? Sim. Hoje funciona? O dono do... Não, se for exclusivo, eu nem vou deixar com você. Porque ele quer o quê? Ele quer possibilidades. E o que faz? Tá lá um monte de placa. Tem umas que fica uma poluição visual, né? Ridículo. Não, é ruim mesmo. É ruim mesmo. Vou te falar uma coisa. Eu não me presto esse serviço de colocar uma placa onde tem mais de 3. Gente, relacionamento, comunicação, quando eu falo de liderança, é muito mais do que isso. É a sua autoliderança, inclusive das suas emoções e do seu desespero em relação a isso. Tem a ver com alta liderança. Então, por que ele vai comprar, eu compro de você ou não dele? As pessoas têm critérios de decisão. E isso você tem que fazer um bom diagnóstico. Sabe por quê? O cliente ontem me falou assim: olha, Helena, eu quero ver uma casa com você até 250 mil. Eu quero uma casa assim, assim. Mas ele veio me mostrar a casa igual muito o corretor me levou aí. Me levou uma casa que não era laje, era forro de madeira, o piso todo detonado. Eu quero uma casa boa, eu quero uma casa assim, assim, assim. Agora, posso até te ajudar, só para não te cortar e não perder o raciocínio. O que é boa para ela e para você? Você acha que é igual? A linguagem genérica, a gente tem que tirar as pessoas da generalização. Isso é uma metamodelo de linguagem, isso, tá? É um termo técnico da PNL. Mas o que eu quero te explicar? Quando a pessoa fala que eu quero uma casa boa, tá, deixa eu te entender melhor. O que é boa pra você? Qual que é o critério de ser uma casa boa? Porque o que é bom pra você não é bom pra mim. Aí você fez um ótimo trabalho, e a gente faz isso na liderança com o nosso funcionário. Nossa, ficou ótimo, pra reconhecer. Isso é elogio. Reconhecimento, ficou ótimo o quê? Que ele fez, exatamente. O relatório que ele fez te deu agilidade, foi preciso, foi claro. Para que foi útil aquilo que ele fez? Isso é ser específico. Agora falar que ficou... você tá linda. Linda no quê? O cabelo, a roupa. Nós que treinamos... Eu que sou da comunicação, né, até por ser neurolinguista, a gente é um pouco chato nisso. Por que é chato? Porque a gente fica com... A escuta fica muito ativa mesmo. Porque as pessoas são muito generalistas. E quem trabalha com vocês no mercado imobiliário tem que aprender a ter escuta ativa. E fazer um bom diagnóstico. Muito.
Quando a pessoa fala com a gente fica preocupada já em responder. E você perdeu já um pouco da informação. Você está tão preocupado em se programar na resposta que você não ouve. Você sabe que há muitos anos eu atendia uma cliente que todas as casas que eu mostrava, casa nova, para meu esposo. Gostava de alguma coisa, mas ela sempre se remetia à casa que ela pagava aluguel. Quer dizer que ela é apaixonada pela casa do aluguel. Isso tá bom, mas porque a sala lá da minha casa... Ela queria aquela, né? Sabe assim, quando eu virei pra ela e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso ir lá onde você mora. Perfeito. Porque eu quero saber como é a casa, para eu poder te atender melhor. Porque tudo que eu mostro, você gosta de uma parte e não gosta de outra. A outra tem defeito aqui, olha. Fui na casa, quando eu cheguei na casa... E é importante você saber o porquê que você está solicitando isso. Com o objetivo que de atender. Você fala tanto, mas nada como... Você me permite ir com você para que realmente possa compreender o que é bom para você? Porque eu quero atender bem e saber o que realmente... E não é. Qual é a sua necessidade. E tem coisa que se você olhar, eu falei, eu não compraria, não é assim? Quem nunca foi mostrar um imóvel e falei, eu não compraria nunca, gente? Vamos ser sinceros. Sejam sinceros comigo. Mas tem gente que compra, né? Mas você não está vendendo, você não está comprando, você está vendendo para outra pessoa. E você chega na casa e fala, essa casa não quer nem passar na frente. E a pessoa chega e fala, nossa, que casa maravilhosa. Mas assim, com carro, com casa, com roupa. Lembra que eu falei também? A tua equipe também, gente. A sua equipe também ela é pulverizada de perfis. E isso é a magia da comunicação, do desenvolvimento, do relacionamento interpessoal. Não é sobre você. É entender sim como você funciona, mas entender do outro, ainda mais quem trabalha com venda, quem tem equipe de liderança, quem é líder. Quem é líder e trabalha com venda, ele tem que ser craque. Sabe qual foi a casa que eu vendi pra ela? Aquela moral. Eu ia acabar de falar isso, falei, mas não tava venda aquela, você não conseguia. Eu nem sou corretora, viu? Mas eu tava nessa situação. Falei, peraí. Por que você não compra essa casa? Porque eu já tentei comprar por outra imobiliária e não conseguiu, porque a dona é muito chata. Eu falei, posso tentar comprar ela pra você? Não pode. Eu só vou aproveitar a chance, eu tiro o tentar. Tentar não existe para quem trabalha com comunicação. Tentar não existe. Vou dar o meu máximo, vou fazer sempre ação, tá? É que eu já estou aproveitando, na verdade, a palestra, mas isso já é treinamento. Quando tem essa interação, acaba sendo quase um treinamento. Tira o tentar, tá bom? Porque tentar... não existe tentar. Dar o melhor é melhor? Vou dar meu máximo, vou fazer o possível, você coloca ação, não tentar. Tentar não existe. Ou você faz, ou você não faz. É que não tem nada para jogar aqui. Se tivesse uma caneta, eu ia fazer um teste com você, para você entender que tentar não existe. Você não tem nada para você jogar? Tô acabando, tá, gente? Para já... Tenta jogar essa caixinha. Tenta jogar. Tenta jogar no chão. Tenta jogar. Eu falei pra você tentar, não pra você jogar. Não, você viu que até... Pega aqui pra mim, Maria Eduarda. Deu pra entender essa parte? Deu pra entender essa parte bem? Então tá, vamos fazer. Mas escutativa, vamos lá, escutativa, comigo. Escutativa agora, vou treinar, Tenta jogar essa caixa, pode jogar aí pertinho de você mesmo. Pode ser aí pertinho. Tenta jogar essa caixa. Tenta. Não é pra jogar, é pra tentar. Não existe, concorda? Ou você joga ou você não joga. Então por isso que eu joguei. É sobre isso, tá bom? E para nós finalizarmos aqui, eu quero deixar vocês uma reflexão, né? Que é qual? Que tipo de líder você quer ser? Porque lembra que eu falei lá que liderança é uma escolha diária? Então eu quero perguntar para vocês nessa noite de hoje, que líder vocês querem ser? Saindo por aquela portinha ali, que líder? Eu quero que vocês saiam com uma decisão mesmo. E vamos lá, Negócios crescem quando líderes crescem. Porque seu negócio é do teu tamanho, da sua visão. Seu negócio não vai crescer se a sua visão estiver limitada. Sua empresa não vai crescer. Então, negócios crescem quando líderes crescem. É sobre aprendizado contínuo, sim. Imobiliárias crescem quando pessoas são bem lideradas. Se os negócios são feitos de pessoas, quem não entende pessoas não entende negócios. Então, se você quer crescer no mercado imobiliário, você tem que fazer o quê?
saber liderar pessoas, inclusive seus clientes, porque eles precisam de direção. Você vai deixar à vontade, ó, lembra de mim. Nem tenta. Nem tentar, nem deixar à vontade, combinado? Nem tenta deixar à vontade. E seu desafio a partir de hoje é, que tipo de líder você quer ser no mercado imobiliário? Tem a ver com posicionamento isso, gente. É posicionamento, reputação, tem tanta coisa por trás disso, mas senão eu não vou acabar, né? Então vamos lá. O que você vai ajustar, começando hoje, para se tornar um líder que verdadeiramente transforma resultados? Como você vai equilibrar a gestão de tarefas com a liderança de pessoas? Que lembra que eu falei que é diferente? E você tem que entender qual que é o seu papel e suas responsabilidades. Se você faz gestão, que momento eu vou fazer isso e que momento você vai fazer liderança? Se você é separado, você já sabe que é liderar pessoas. Combinado? Então eu quero que vocês saiam daqui com uma decisão para fazer a diferença no mercado de vocês, para impactar as pessoas que você convive na sua imobiliária e que vocês realmente possam buscar resultados diferentes, porque quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. E se vocês estão aqui até esse horário, né, da noite aqui comigo, é porque de alguma forma vocês estão buscando algo diferente. Eu espero ter contribuído, agradeço aí a oportunidade e tem que tirar o microfone, que eu adoro falar mesmo. E foi bacana ver algumas pessoas, a Ângela me conhece do treinamento, ela já fez treinamento comigo, né, Ângela? Há quase 10 anos atrás, né? Tem algo especial para os corretores? Então, esse é pra vida mesmo. Esse, ela fez um outro, de PNL. O Alexandre, que a gente já teve aí alguns grupos também, o Arcanjo na época que eu advogava. Quando eu estava grávida, em 2004, ele advogava e eu também. Então já tenho aí geração X, faz 50 anos que eu tô aqui em Marília, mas que eu gosto de gente, de desenvolver líderes, é isso que eu faço todos os dias. E eu agradeço a oportunidade que contem comigo. Pode deixar meu telefone ali pode pegar, se tiver alguma dúvida. Eu tô para contribuir, tá bom? Muito obrigada.